Agora, imaginem que decadente seria a participação presencial do Lula nesse 1º de maio. Um presidente com vasta experiência em escândalos de corrupção, que lidera um governo com menos de 30% de aprovação e que tem medo de afastar o seu ministro da Previdência, falando aí para uma plateia de sindicatos, de associações que potencialmente acabaram de roubar bilhões de reais de idosos vulneráveis. Olha, eu peço licença para ampliar o escopo desse debate, né, e propor aqui uma comparação entre as promessas e realizações de Donald Trump nos seus primeiros 100 dias de mandato e de Lula da Silva nos seus primeiros 2 anos e 4 meses de governo. Nas eleições de 2022, o candidato Lula da Silva, ao vivo em rede nacional, afirmou, aspas, mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário é um atraso, é um retrocesso e eu sou contra. Mas, uma vez eleito presidente, Lula quebrou a sua promessa e indicou grandes amigos para o STF, incluído um aliado político e o seu advogado particular. Por sua vez, nas eleições americanas de 2024, o Donald Trump também fez promessas sobre a justiça americana, cujas decisões não estavam sendo repercutidas pelo governo federal. Manchete da CNN Brasil de junho de 2023. Suprema Corte dos Estados Unidos derruba cotas raciais nas universidades. Assim que tomou posse, o Donald Trump decretou uma ordem executiva com esse título aqui: encerrando a discriminação ilegal e restaurando a oportunidade baseada no mérito. Essa iniciativa, que diga-se de passagem, foi copiada aí por inúmeras empresas, por instituições de ensino, encerrou anos de favorecimento inconstitucional de pessoas e grupos com base na cor da sua pele, na sua etnia, o seu gênero, a sua religião, até a sua orientação sexual. E ainda nessa seara de restauração da igualdade, de restauração da isonomia, o Donald Trump cumpriu outras promessas de campanha. Agora, os Estados Unidos reconhecem apenas 2 gêneros, masculino e feminino, com base em um critério objetivo, um critério científico, a genética. E atletas que biologicamente pertencem ao sexo masculino não podem mais participar de ligas femininas de esporte. Afinal, isso é injusto. Em alguns casos, como nas artes marciais, chega a ser perigoso para as atletas envolvidas. Mas, voltando aqui para o Brasil, além de prometer reduzir as queimadas na Amazônia, acabar com o sigilo de 100 anos, dar transparência às emendas parlamentares e um monte de outros compromissos aqui não cumpridos, a promessa mais marcante do Lula nas últimas eleições foi garantir que no seu governo o povo faria belos churrascos com direito a picanha e cervejinha gelada. Aquela história, né? Expectativa realidade. CNN, janeiro de 2025. Picanha e cerveja ficam mais caras com a alta da inflação. E não foi só a carne e as bebidas. O preço dos alimentos disparou, incluindo itens básicos como o café e os ovos. Mas qual foi a resposta do Lula para essa crise? Ele cobrou o próprio povo. Olha aqui, o Globo, fevereiro de 2025. Lula pede ação do consumidor contra a inflação. Se o produto está caro, você não compra. E parece que o povo, sem picanha nem ovo, foi obrigado a seguir os conselhos do Lula. Olha aqui, Datafolha. Inflação faz 58% dos brasileiros comprarem menos alimentos. Pessoal, para efeito de comparação aqui, nos Estados Unidos, do Trump, a inflação está em 0,1% ao mês, com inflação acumulada em queda. No último mês, o preço ao produtor, o preço no atacado, caiu 0,4%. O preço da energia caiu 3,3%. O preço da gasolina caiu mais de 10%. E muito graças à nova política energética do governo Trump, que também era uma promessa de campanha. Mas voltando aqui para picanha. Se o Lula não cumpriu a sua principal promessa eleitoral, o que nós podemos dizer de Donald Trump? Além de reduzir impostos,
de cortar gastos públicos, de reequilibrar as tarifas do comércio global e de incentivar que as indústrias voltem a se instalar nos Estados Unidos, a principal promessa do presidente americano era restaurar a segurança nas fronteiras, frear a imigração ilegal que estava inundando os Estados Unidos com até 10 mil pessoas não documentadas por dia. E parte delas, obviamente, eram traficantes, membros de gangues e outros criminosos. Atualmente aqui, segundo a revista The Economist, esse número foi reduzido em 96%. Ou seja, em menos de 100 dias, o Trump resolveu o problema mais urgente do seu país. Portanto, Basília, goste-se ou não da sua retórica, goste-se ou não das suas políticas, a verdade é que o Donald Trump está cumprindo à risca as suas promessas. Uma sensação absolutamente desconhecida para os eleitores do Lula da Silva. Olha, esse fiasco do 1º de maio petista é uma excelente oportunidade para a gente falar não só sobre o movimento sindical, mas também sobre a impopularidade do governo Lula e também sobre a fraude bilionária do INSS, que inclusive beneficiou o sindicato dirigido pelo irmão do Lula. Vamos começar então pela corrupção do Instituto Nacional do Seguro Social, famoso INSS. Ao contrário da narrativa repetida a exaustão pelas gargantas de aluguel na imprensa, não foi o governo quem tomou a iniciativa de investigar essa fraude bilionária. Quem denunciou publicamente o escândalo foi o jornalista Luiz Vassalo, em 27 de março de 2024, que inclusive relatou a relutância do governo em divulgar os dados solicitados. Segundo ele, o aumento injustificável do faturamento dessas associações, desses sindicatos, foi constatado pela Lei de Acesso à Informação, dados que o INSS, de início, se recusou a fornecer. Foram meses de recusa e de recursos. Bom, tem mais. Logo depois da publicação da denúncia no site Metrópolis, a Controladoria Geral da União enviou a seguinte mensagem ao jornalista, aspas, a partir da sua reportagem, abrimos uma investigação preliminar. Mas, pessoal, isso foi no começo de abril do ano passado. De lá para cá, bilhões de reais foram roubados de idosos vulneráveis, mostrando que as instituições, sob comando de Lula e seus apaniguados, foram, na verdade, omissas. Essas instituições foram, no mínimo, negligentes. Eles sabiam das dezenas e dezenas de milhares de processos judiciais contra o INSS, contra os sindicatos, contra as associações. Eles sabiam do desfalque bilionário nas contas públicas, mas eles sabiam que a imprensa sabia. E que, portanto, era impossível abafar o escândalo e não fazer nada. Por isso, ao invés de não fazerem nada, o governo Lula e seus indicados decidiram fazer muito pouco. E só agora, 1 ano e alguns bilhões de reais depois, tomaram a providência mais óbvia, que é afastar algum dos potenciais envolvidos. Mas, enfim, o ponto aqui é o seguinte, todo o mérito pela apuração, pela denúncia dessa fraude bilionária, pertence exclusivamente à imprensa, assim como foi no caso do Mensalão, o primeiro de tantos escândalos de corrupção do lulopetismo. Agora, imaginem que decadente seria a participação presencial do Lula nesse 1º de maio. Um presidente com vasta experiência em escândalos de corrupção, que lidera um governo com menos de 30% de aprovação e que tem medo de afastar o seu ministro da Previdência, falando aí para uma plateia de sindicatos, de associações que potencialmente acabaram de roubar bilhões de reais de idosos vulneráveis. É óbvio que o Lula regou, porque o Lula é politicamente covarde. Ele terceiriza suas responsabilidades políticas, suas responsabilidades econômicas, suas responsabilidades penais, inclusive. Ano passado, quando o Lula e o PT e os sindicatos falaram aí para uma plateia vazia no Dia do Trabalho, essa foi a manchete do Estadão. Lula reclama de baixo público em ato do 1º de maio em São Paulo. Evento foi mal convocado. Mal convocado? Será que a militância não sabia que dia 1º de maio é dia de vestir vermelho e comer mortadela? Hein? Claro que sabia. Todo trabalhador sabe que tem festa sindical no 1º de maio e todo trabalhador faz questão de não ir, porque quem trabalha não se sente mais representado pelo PT, pela CUT, pelo peleguismo em geral.
houve um despertar político na sociedade brasileira produtiva. O trabalhador agora sabe que quem explora a sua força de trabalho não é o patrão, o capitalista malvadão. Quem explora o trabalhador brasileiro é o Estado, que, em média, fica com 40% da sua renda na forma de impostos e taxas. Ou seja, o trabalhador esclarecido sabe que ele trabalha até o dia 29 de maio só para pagar um governo atolado em corrupção, em privilégio e em esbanjamento. E alguém acha, em sã consciência, que esse trabalhador, no seu feriado de 1º de maio, vai querer prestigiar um governo que acabou de assaltar os aposentados e aplaudir o Lula, estrela da Lava Jato, aplaudir o ministro da Fazenda, conhecido como Tachad, aplaudir a primeira-dama, apelidada de Esbanja? O melhor mesmo para o Lula, Basília, é botar a culpa nos companheiros do sindicato e faltar à sua própria festa esvaziada.